Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então alguns fariseus e mestres da lei vindos de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: Por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa de sua tradição? Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado, mas vocês afirmam que se disserem a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que poderiam receber de mim é oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai assim. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinamentos são apenas regras de homens. Tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. João 15:10. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:17-20. Hebreus 10. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: 17. Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo, e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Através do Espírito Santo, João dá orientação e exortação concernentes àqueles enganadores. 2 João 7:11 diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai, como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. João exorta a senhora eleita e seus filhos. 2 João 1, a não confraternizarem com essas pessoas e a não darem nenhum crédito à falsa doutrina delas. Ele busca ajudá-los a manter sua fé em face da oposição, como o escritor de Hebreus exorta em Hebreus 10:35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. A natureza dos enganadores é que eles querem ou avançar a doutrina de Cristo. Para ser um discípulo de Cristo, é preciso permanecer ou continuar no ensinamento do Pai. A
Aqueles que são falsos mestres não continuarão nos ensinamentos do Pai, mas farão para si mesmos sua própria lei. Jesus fez menção a isto em Marcos 7:7, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. João escreve para advertir estes santos, dizendo para serem cuidadosos na associação e camaradagem oferecidas àqueles que não querem permanecer na doutrina de Cristo. Ele ainda os instrui, se alguém vem a eles e se recusa a seguir a doutrina de Cristo, que este falso mestre não seja recebido. Nem devem oferecer as boas-vindas com as saudações normalmente estendidas de uns aos outros. A mesma instrução é dada por Paulo em Romanos 16 e 17 a 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e, sim, a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Sabendo que muitos enganadores têm saído pelo mundo fora do João 7, e que os santos precisam não dar crédito a qualquer espírito, antes provar os espíritos se procedem de Deus. 1 João 4:1. Era preciso tomar cuidado com a sua recepção a esses falsos mestres. Quando João os adverte a não permiti-los em suas casas, ele está orientando-os a não permitir uma associação com eles que possa enfraquecer sua. Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada do seu marido, estará cometendo adultério. Primeira Carta de João, capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo. É o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram.
Bem-vindo. Pai Abraão. Sim. Sim, sou Abraão. Bem-vindo ao paraíso. Paraíso? Sim, Lázaro. Paraíso! Preparamos um banquete em sua homenagem. Sim, sim, venha. Pai Abraão! Pai Abraão! Tenha piedade de mim! Eu vi com Lázaro. Mande-o aqui! Que ele molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua. Eu não aguento esta chamas! Filho, lembre-se. Nesta vida, você recebeu todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. Agora ele é consolado e você é atormentado. Por favor. Por favor! Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Pai Abraão, neste caso eu peço uma coisa. Mande Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de tormento! Eles têm Moisés e têm os profetas. Que seus irmãos os escutem. Não. Não. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Se eles não escutarem Moisés e os profetas, não crerão ainda que um dos mortos ressuscite. Por favor. Não. Por favor. Não. Não. Por favor. Não! Ah! Lázaro, venha para o lugar que seu pai preparou para você. Podemos dividir os bens dele agora. Seremos ricos. Esta seria a vontade dele. Onde será que ele está agora? Ele era rico nesta vida. Com certeza continua rico na outra. Aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita,
Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Deus, em sua infinita sabedoria, justiça e amor, estabeleceu leis para todos os que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial. As leis não existem para impedir a liberdade humana, mas para nos proteger de dores e sofrimento. À nação israelita foram dadas diversas leis que são agrupadas em 4 conjuntos de leis, conforme sua finalidade. O primeiro grupo de leis que encontramos na Bíblia são as leis civis, que eram leis de proteção e que regiam a nação de Israel. O segundo grupo é apresentado na Bíblia como sendo as leis cerimoniais, que regiam o serviço diário e anual do santuário
e serviam de ensino e de ilustração para o plano de salvação no Antigo Testamento. O terceiro grupo é formado pelas leis de saúde, indicando que Deus se preocupa com a qualidade de vida de seus filhos. Viver em conformidade com essas leis traz qualidade de vida e longevidade. O quarto conjunto de leis está relatado em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. É a lei moral, conhecida como os 10 mandamentos, a lei eterna. Não podemos confundir quem escreveu cada tipo de lei. As leis civis, cerimoniais e de saúde foram escritas por Moisés em um livro e conhecidas como a Lei de Moisés. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra e são conhecidos como a Lei de Deus. As leis cerimoniais foram dadas por Deus temporariamente para reger o serviço do santuário. A Bíblia afirma que a lei cerimonial seria abolida com a morte de Cristo, pois ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Em Efésios 2, verso 15, lemos: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Quando Cristo morreu na cruz, todas as ordenanças, festas, rituais e sacrifícios de animais exigidos pela lei cerimonial foram removidas. A lei cerimonial foi dada temporariamente até a vinda de Cristo para ensinar a salvação. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas o que Jesus disse sobre a lei dos 10 mandamentos, aquela que foi escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra? Muitos hoje pensam que Jesus, com sua morte, aboliu os 10 mandamentos. Isaías afirma exatamente o oposto, declarando que o Messias viria engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Isaías 42, verso 21. Mateus relata as palavras de Jesus no capítulo 5, versos 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Não podemos usar textos da lei cerimonial, que foi abolida, para afirmar que a lei dos 10 mandamentos não tem validade nos dias de hoje. Jesus afirmou aos seus discípulos em João capítulo 15, verso 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quando Jesus esteve na terra, guardou os 10 mandamentos. Se tivesse seguido apenas um mandamento, ele não poderia ser o Salvador do mundo. Muitos acreditam que quando se aceita a Cristo, não é preciso seguir os 10 mandamentos. O que Paulo nos ensina sobre isso? Ele diz em Romanos, capítulo 3, verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Devemos aceitar a Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. O homem, por si mesmo, não tem condições de obedecer à lei de Deus.
Quando aceitamos a Cristo e desenvolvemos o nosso amor por Ele, é natural expressarmos esse nosso amor através da obediência aos seus ensinamentos. O próprio Cristo afirmou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João, capítulo 14, verso 15. O salmista Davi descreve a sua alegria em seguir a lei de Deus da seguinte maneira: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Quem os guardar, há grande recompensa. Salmos capítulo 19, versos 7 a 11. A felicidade que tanto buscamos está relacionada com a obediência aos mandamentos de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus, assim receberá suas bênçãos. 1 João capítulo 5, verso 3 afirma: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Saudações, amados irmãos. Irmãos, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Não deixem de compartilhar este vídeo. Deus vos abençoe.